Olá, povo abençoado de Deus. Como eu tinha prometido para vocês que eu ia voltar novamente com vocês, lidando com o que o apóstolo Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica, eu creio que nesse poucos minutos eu possa explicar para vocês. Mas eu quero que vocês peguem a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, põe a sua Bíblia na mão para que nós possamos acompanhar a leitura. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, no versículo 6, está escrito assim: o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Como nós podemos entender o que o apóstolo Paulo disse? Será que os irmãos ou as igrejas que diz que proíbe os irmãos estudar teologia estão certas? Será que fazer teologia o crente se torna frio ou passa a ser uma pessoa esquisita, se torna um falso profeta? Será que é isso mesmo, irmão, que o apóstolo Paulo está explicando? Então, vamos mais na frente, outro versículo. Não vou estar dando muito detalhe, mas peço para você compartilhar. Se você está gostando da mensagem, irmão, compartilhe, comente. Comente também, deixe seu comentário, o que, é que você acha. Se o crente pode sim fazer teologia ou o crente não tem que estudar, o crente tem que orar. Como disse o apóstolo Paulo, porque nós não sabemos como pedir, nem como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Comente, compartilhe nos grupos. Se você está gostando do ensinamento, compartilhe no seu grupo, mande para a sua igreja. Coloque no grupo dos irmãos. Faça o seu comentário para que nós possamos cada vez mais aprender a palavra de Deus. Aí no versículo 7, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz assim: e se o ministério da morte, gravada com letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podia frisar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, será que, cara, nós já deu para nós entender mais ou menos o que o apóstolo está falando? Não lembra qual foi o ministério da morte que foi gravada em pedra? O apóstolo Paulo aqui está falando da lei que foi dada a Moisés, lá no Monte Sião. Mas como assim, irmão? Vou adiantar que eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Quero que você continue comigo no verso de número 13. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, e não somos como Moisés, que ponhou o véu sobre a vossa face, para que os filhos de Israel não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório. Agora observe para você entender o que o apóstolo está falando, irmão. Então nós antes de nós pregar o Antigo Testamento, de nós querer ministrar o Antigo, vamos ler o Novo, começa de Mateus até Apocalipse, entendendo a palavra. É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos explicar. Observe, versículo 14. Mas o seu sentido foram endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na leitura do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o vosso coração. 16. Mas quando se converteis ao Senhor, então o véu será tirado. Você está entendendo o que Paulo está falando, então? Paulo está citando o Antigo Testamento, no caso a lei, porque a lei, irmão, ela não veio para salvar ninguém. A lei, ela veio para nos mostrar o nosso defeito. A lei não salva, a lei condena. A lei, ela veio para nos mostrar as nossas falhas, o nosso defeito. E quando nós nos deparamos com a lei,
Nós precisava de quê? O que que nós vem imediatamente? Tô acabado, vou ser condenado. Então, quando nós pensamos desse jeito, nós dizemos, preciso de um Salvador. Foi o que Deus disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Então a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo não está falando que você não tem que estudar. Paulo não está falando, irmão, que você não tem que estudar, se aprofundar na palavra do Senhor. Mas Paulo estava falando da lei que foi dada ao povo de Israel. Deu para você entender mais ou menos, irmão? Porque nesses vídeos curtos não dá para explicar muitas coisas. Mas se você quer aprender mais um pouco da palavra do Senhor, continue compartilhando e acompanhando esse canal, porque você vai aprender muito da palavra do Senhor. Compartilhe com seus irmãos, coloque no grupo, porque Deus assim vai estar te abençoando grandemente. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.